Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. São 19 horas e 22 minutos. Daqui a pouquinho a gente tem início aqui a nossa aula, tá?
Boa noite a todos e todas. Espero que estejam todos bem nesta sexta-feira, né? Em alguns lugares chuvosos, outros nem tanto. Mas nós estamos aqui, né, para fazermos uma aula em que vamos conversar um pouco sobre comunicação, sobre psicomotricidade e performance, né? O nosso foco hoje é em corpo, linguagem, relações e resultados. Como a gente sempre gosta de dizer, esses são temas amplos que servem para todas as áreas, né? Então, por isso mesmo, nós recepcionamos aqui a turma da psicologia, da pedagogia, das engenharias, da administração e das ciências contábeis. Nós entendemos, né, que o conhecimento ele é amplo, ele tem que abarcar todas as áreas, e hoje o profissional que tem essa condição de navegar e de estar mais próximo de todas as áreas, ele sempre sai, né, com um diferencial aí no mundo profissional. Então, esse é o nosso tema. Nós vamos aqui trazer algumas considerações. Essa aula está sendo gravada e ela será depois disponibilizada para vocês, para que vocês possam também ter aí acesso. Também vamos disponibilizar o material que está sendo utilizado aqui, que vai ser utilizado na aula, tá? Qualquer dúvida, comentário que vocês sentirem necessidade, eu peço que vocês utilizem o chat para que vocês possam ter aí as participações. Além disso, é importantíssimo que vocês registrem o nome de vocês e o curso, né? Isso é muito importante, porque nós estamos também aferindo aí, né, as participações para que isso possa ser computado como horas de atividades complementares, necessária para todos os cursos, né? Então, por favor, coloquem aí os nomes, o curso que representa, para que a gente possa ter aí o conhecimento da presença de todos vocês. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula e vamos seguir aqui primeiro ponto, né? Hoje nós falamos, então, em comunicação, psicomotricidade e performance profissional. E aí a gente já vem com uma provocação. Por que as pessoas competentes falham ao se comunicar? Essa é uma pergunta que talvez muitos tenham feito, e poucas respostas efetivamente chegam diante desse questionamento. Por que algumas pessoas tão competentes, que a gente sabe que tem uma competência absurda, e aí eu falo para os professores, mas falo também para a turma da administração, a turma das engenharias, a turma da psicologia, quantas pessoas, né? É muito comum a gente falar assim, olha, é um excelente professor, sabe muito da matéria, mas não consegue se comunicar. É um excelente profissional, conhece muito da sua área, mas não consegue ter boas oportunidades de trabalho. Então, hoje a nossa reflexão é muito sobre isso. O que acontece, quais são as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia e que podem vir a prejudicar o nosso desempenho. E aí é uma representação aí carinhosa de todos os cursos, né? Da pedagogia, da administração, da psicologia, das ciências contábeis e das engenharias, né? Para dizer a todos vocês que o tema de hoje é importantíssimo para todo e qualquer profissional. Não importa a sua área. A gente precisa saber que nós estamos vivendo um momento em que quanto mais conhecimento você possuir fora de sua área de ação, mais aceitabilidade, mais facilidade de absorção pelo mercado de trabalho você terá. Então, professores que conhecem de psicologia, que conhecem de administração, que conhecem de contábeis e de engenharia, com toda certeza terão um arsenal, né, mais robusto de experiências para levar aos seus alunos, para compartilhar com seus alunos. Isso serve para todas as outras profissões.
Então, é bem interessante e a gente precisa começar a valorizar isso, né? Independentemente do curso de vocês, todos aqui vão depender, né, dependem diretamente de comunicação e de postura para ter sucesso. Então, na pedagogia, na sala de aula, na psicologia, nas escutas, né, na criação de vínculo, na engenharia, liderança, as equipes. Ninguém trabalha sozinho, todo mundo trabalha sempre acompanhado. Na administração, a gestão. O gestor hoje ele tem que ser um bom influenciador de pessoas. E não adianta mais você querer entrar para uma gestão e achar que é no grito, que é no autoritarismo que você vai impor ali. Não. O bom gestor é aquele que consegue trazer para o seu grupo, para o seu movimento pessoal ali, todo o seu time, fazer com que o time ande junto. Isso vale para nós, professores, isso vale para os nossos psicólogos, isso vale para a engenharia, para a administração e para as ciências contábeis. E a gente vai entender também que a credibilidade do profissional, a confiança que ele transmite, tem muito a ver com a forma como ele se comunica, com a forma como ele se posta diante das pessoas. Você pode estar se sabotando sua carreira sem perceber. Não é falta de conhecimento, é comunicação. Eu quero que vocês fiquem muito atentos a isso. Não adianta nos encharcarmos de conhecimento. Conhecimento técnico é muito importante, mas todos vocês hão de convir comigo e vão concordar comigo neste momento que o conhecimento ele está muitas vezes disponível para nós com muito mais facilidade. Olha que interessante. Se eu quero pesquisar sobre algo, e hoje a gente tem essas ferramentas, né, da inteligência artificial, que nos coloca todos os temas com muita facilidade. Então, o que vai me diferenciar do outro profissional? O que vai me tornar uma pessoa diferente, capaz de trazer confiança, capaz de me colocar no mercado? É exatamente e é principalmente a nossa capacidade comunicacional. A forma como nos comunicamos, é a forma como interagimos. Então, essa aula de hoje, essa conversa de hoje, ela tem muito sobre isso, né? Para nos dar aí um direcionamento sobre a importância de desenvolver habilidades. E quando essas habilidades começam a ser desenvolvidas, quais são os cuidados que nós precisamos tomar? Nós que tratamos com crianças, nós que tratamos com adolescentes, nós que tratamos com adultos, nós que tratamos com pessoas da terceira idade. Quais são as habilidades que nós precisamos desenvolver? Essas pessoas, nessas pessoas, para que a gente possa ter um time que seja favorável a todos nós. Então, hoje eu não vou falar de conteúdo técnico. Eu vou falar do que realmente define quem cresce e quem fica para trás. E é isso, e isso tem muito a ver com muito mais com o corpo do que a gente imagina. O que significa realmente isso? Por que alguns com grande conhecimento técnico ficam para trás? Porque muitas vezes a gente não compreende os motivos que pessoas, né, apenas com a desenvoltura da fala, da comunicação, acabam alcançando lugares melhores. Então, a nossa fala hoje, ela vai trazer, a nossa aula de hoje vai trazer essa reflexão para todos nós. E a gente não pode se esquecer, porque nós somos visuais demais. Todo mundo aqui é visual, todo mundo nessa sala aqui é muito visual. Com toda certeza, a gente quando entra nos lugares, a gente quando começa um relacionamento com pessoas, nós normalmente avaliamos visualmente as pessoas. Nós observamos, nós detalhamos ali as minúcias daquela pessoa, como que ela se expressa corporalmente. E aí
antes da gente abrir a boca, porque é uma via de mão dupla, assim como nós avaliamos, nós também somos avaliados. Antes da gente abrir a boca, nós já fomos julgados ou nós já julgamos alguém. Isso é fato. Então, o que a gente pode trazer dessa informação? Que o nosso corpo, ele fala primeiro do que nós. Então, quando nós entramos em determinada, num ambiente, numa sala de reunião, numa sala de aula, num ambiente corporativo, num escritório, ou numa obra, e nós estamos ali inseguros, ou nós estamos confiantes, existe uma relação diferenciada para a forma como seremos recepcionados. Então, o nosso corpo, ele vai trazer essas informações. E aí, algumas questões também que nós já vivenciamos, com toda certeza aí vocês já viram muitas pessoas inteligentes fracassarem profissionalmente. E vocês também provavelmente já viram muitas pessoas que são medianas, que tem mediano é aquele que está na linha, não é nem excepcional, nem é muito tão destacado, e que ficam muitas vezes, depois de formados, eles conseguem ter uma vida profissional muito diferenciada. Então, por quê? Pessoas inteligentes fracassam e pessoas medianas se destacam. Você já viu isso acontecer? Vocês já viram, já tiveram experiências, às vezes, de pessoas, alunos, crianças que lá no período da escola, no ensino médio, no ensino fundamental, todos verificavam quão diferenciada era essa pessoa, as oportunidades que ela teria. E aí, de repente, passado algum tempo, a gente verifica que não foi daquela forma. Então, alguém muito bom que não consegue se destacar. Vocês já viram pessoas com essa característica? Ou você é alguém que possui essa característica? E aí a gente sabe que o problema não é o que a pessoa sabe, mas é como ela se comunica. Qual é a forma que ela se coloca no ambiente? No ambiente profissional, no ambiente familiar. Nós somos seres e vivemos em comunidade. E precisamos saber viver em comunidade. Então, o problema não é o que sabemos, mas é como nós comunicamos o nosso conhecimento ao outro. E aí eu trouxe para a gente pensar, 2 profissionais com o mesmo conhecimento. Quem se destaca? Quem se destaca? Um cresce e outro não. Vocês já viram isso? Já viram algo parecido com isso? Muitas vezes vão até a idade ali, uma certa idade, e vão seguindo da mesma forma. E, de repente, um vai ter um destaque maior e o outro nem tanto. E aqui que a gente entra com um conceito bastante interessante, que é o conceito da psicomotricidade. Psicomotricidade. Eu vou pedir a vocês que tenham um pouco de paciência, porque as telas, a partir daqui, podem ter muito texto, E, para às vezes, assim, não fica tão atrativo. Nós estamos numa era muito visual, mas também muito superficial, que a gente não gosta de ficar lendo muito. Mas como a gente está gravando também a voz, depois vocês podem ouvir, eu acho que vale a pena a gente fazer leituras para que esse conhecimento possa se fixar em nós. Então, quando a gente fala em psicomotricidade, o que a gente está falando? Bom, é importante a gente entender que é uma ciência que estuda o ser humano por meio do seu corpo em movimento. Olha que interessante, E essa ciência ela vai estabelecer uma conexão que não se desassocia, que é indissociável entre alguns pilares que são fundamentais. Que pilares são esses? Psíquico, que são as nossas emoções, a nossa mente, o cognitivo, que é a forma como nós processamos informações, e o motor, que é o nosso movimento físico. Então, a psicomotricidade, ela vai envolver esses 3 pilares, E ela vai trabalhar em nós exatamente enquanto sujeitos,
enquanto sujeitos humanos, como que nosso corpo interage, como que nós nos movimentamos. Então, tá? Diferente da educação física tradicional, que foca na performance do exercício, a psicomotricidade ela vai focar na relação entre o que o indivíduo sente, pensa e como ele expressa isso através do corpo. Eu acho que talvez aí comece a fazer sentido um pouquinho, porque comunicação, psicomotricidade, performance profissional. O que tem a ver esses três movimentos? Tem tudo a ver. Esses temas são altamente agregados uns aos outros, né? Porque a gente falou da comunicação, das pessoas que muitas vezes não se destacam, aquelas pessoas que a gente sabe que têm grande conhecimento técnico, mas que possuem grande dificuldade de interação em todos os ambientes. E aí nós temos essa ciência que vai trazer esses pilares tão importantes para a gente compreender. E compreendendo os nossos movimentos corporais, os nossos movimentos mentais, emocionais, com certeza nós vamos criando uma relação diferenciada com o mundo no qual nós estamos inseridos, né? E aí, a psicomotricidade, então, integrando corpo, mente e emoção. E a gente não pode esquecer que tudo passa pelo corpo. Tudo passa pelo corpo. Né? E aí, volto aí para fixar agora a imagem, né? Os três pilares. O motor, o emocional e o cognitivo. Então, são três pilares da psicomotricidade, são três pilares dessa ciência. Para a gente entender esse conceito, é preciso que a gente imagine esse triângulo, né? Em que cada ponta vai sustentar o indivíduo. Então, eu tenho o motor, que é o poder fazer. O emocional é o querer fazer. E o cognitivo é o saber fazer. Então, vejam que não é apenas uma das pontas. Não é somente o motor, não é somente o emocional e também não é somente o cognitivo. É preciso que eu junte esses três pilares. É preciso que eu tenha condição de fazer, que eu tenha capacidade física, motora para fazer algo. É preciso que eu queira, emocionalmente, eu esteja movimentando a minha vontade, o meu desejo, para vocês estarem aqui hoje, numa sexta-feira, ouvindo sobre um tema desses, vocês quiseram estar aqui hoje. E principalmente o cognitivo, saber fazer, porque não basta só querer e poder, é preciso saber. Então, é isso que a psicomotricidade traz para nós de conhecimento, né? O emocional, o cognitivo e o motor, o afetivo, o intelectual e o físico. É o querer fazer, as emoções influenciam o tônus muscular. Sabe quando a gente fica nervoso? A gente fica rígido. A gente reconhece uma pessoa nervosa, muitas vezes, pelas expressões físicas dela, por aquilo que ela vai demonstrar através do seu corpo. Percebem a importância disso? O cognitivo, o intelectual, né? É o saber fazer. E saber fazer, pessoal, envolve planejar. Planejamento das ações, memória e percepção espacial. Eu preciso entender, planejar o que eu quero fazer algo, então eu preciso me organizar para isso. Eu preciso entender qual é o espaço que eu estou inserido nele. Então, esse saber fazer, ele é muito além, é uma forma de se perceber no espaço. E o físico é o poder, é a execução mecânica mesmo do movimento. Como caminhar, como escrever, como equilibrar-se, né? São os movimentos aí que nós trazemos para o nosso corpo, para a nossa vida, né? E aí, a gente tem alguns elementos psicomotores básicos, né? A psicomotricidade, ela vai trabalhar com funções que são específicas e que a gente desenvolve desde que a gente nasce. E aí eu vou fazer um movimento de voltar mesmo no tempo.
para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, né? Então, a gente volta lá, esquema corporal. Então, esses são os elementos. Esquema corporal, imagem corporal, tônus muscular, coordenação motora, tanto a global quanto a fina, lateralidade, estruturação espacial e temporal. Esses são os elementos psicomotores básicos para qualquer ser humano e que a gente vai desenvolvendo desde que a gente nasce até o dia que a gente morre, né? Então, quando a gente fala em esquema corporal, nós estamos falando de consciência do corpo e das suas partes. A consciência que temos do nosso próprio corpo. A imagem corporal, como que eu me percebo? Isso é tão sério, mas tão sério, que a gente verifica pessoas belíssimas, mas que possuem uma autoestima corporal extremamente baixa. Lembra lá dos desenhos que eu coloquei? Um subindo de hélice e o outro não conseguindo subir, na maior dificuldade ali na escalada. A nossa autoimagem corporal é extremamente importante. Como que eu me enxergo? Olha, eu tenho consciência do meu corpo, das partes do meu corpo, mas como que eu me percebo emocionalmente? Isso interfere na minha autoestima. E se a minha autoestima estiver prejudicada, eu terei dificuldades pelos lugares que eu estiver caminhando. Eu não sei se isso está fazendo sentido para vocês. Se vocês quiserem, até pode escrever para mim no chat. Mas eu percebo que há uma questão muito forte quando a gente fala sobre isso. Tônus muscular, o estado de tensão dos músculos, são fundamentais para a nossa postura. Às vezes a gente está ali num estresse, passando por um estresse, um nervosismo, e a gente não consegue transmitir, aquela serenidade necessária. Coordenação motora global e fina. Desde pular corda até os movimentos de pinça, aqueles movimentos mais delicados que nós estudamos lá no início, que nós aprendemos lá na primeira infância com os nossos queridíssimos educadores. Lateralidade é a dominância de um lado do corpo, da mão, do pé, do olho, direito ou esquerdo. Isso é consciência corporal, estão percebendo? Estruturação espacial e temporal é a nossa capacidade de situar no espaço, de organizar a ação dentro de um tempo determinado. Então, esses elementos psicomotores são basilares para nosso crescimento. E aí a gente volta um pouquinho, porque eu quero falar um pouquinho sobre a infância, sobre a adolescência, a juventude e sobre a terceira idade. Na infância, a psicomotricidade é a base para o aprendizado da leitura e da escrita. Uma criança ela não se desenvolve bem, não desenvolve bem a lateralidade ou a orientação espacial. Se ela não desenvolve bem a lateralidade ou a orientação espacial, ela vai ter dificuldade em distinguir letras, como B e D, por exemplo. Então, olha que interessante isso. Olha que interessante. É o corpo, o cognitivo e o emocional. É o físico, é a inteligência e a afetividade. É preciso que esses três elementos caminhem juntos desde o início. Porque se não for desenvolvido bem, você vai ter repercussões futuras. Você tem repercussões que vão prejudicar esse ser durante toda a sua vida. Piaget, e aí todos já conhecem o Piaget, ele vai dizer que a criança começa a sua coordenação de movimentos percebendo e pegando objetos por volta de 5 meses de idade. Então, lá no inicinho da vida, e talvez eu ouso dizer, porque Piaget é de uma geração mais antiga, que hoje essa percepção está chegando muito mais cedo. Esses movimentos de pegada de objetos está vindo muito mais cedo, até mesmo pela própria modificação aí dessas crianças. E com isso, vai iniciando mais aceleradamente o desenvolvimento físico, motriz e adquirindo novas habilidades. Então, uma criança ela precisa vivenciar esses movimentos, ela precisa ter acesso a isso.
Daí uma importância, né? É muito importante, e a gente tem visto muitos psicólogos, psiquiatras falando sobre esse tema, evitar as telas nas crianças, pelo menos até os 7 anos de idade. E aí a gente quer jogar uma tela na mão do menino, ele mal consegue segurar a chupeta e a gente já coloca um celular na mão dele. A gente precisa começar a pensar sobre isso. E é sobre isso. Por quê? Porque isso vai interferir lá na frente. Quando você chega hoje no mundo corporativo e a gente escuta a maioria das empresas, dos RHs, falando sobre as dificuldades de conseguir profissionais, sobre a pouca tolerância desses profissionais, e a gente vai falar um pouco aqui sobre inteligência emocional também. Aí a gente vai poder entender que tudo é um processo que começa lá atrás, bem no início da nossa vida. E que à medida que a gente vai avançando, a gente vai amadurecendo enquanto sujeitos inseridos no mundo social, mas que tudo tem um início, tem um desenvolvimento. Por isso é importante voltar a entender sobre como estamos lidando com a criação dessas crianças que serão futuros profissionais, que vão estar nas obras com os engenheiros, vão estar nos escritórios com os administradores, nos escritórios de contabilidade, né? Então, essa coordenação motora fina na criança, ela vai ocorrer entre os 2 e os 7 anos com maturação neurofisiológica e se completa e se amplia, dando possibilidade de pegar com maior firmeza e corretamente determinados tipos de objeto. Então, vejam que é um movimento que vai iniciando e que vai ter repercussões por uma vida toda. Levi-Goss, ele diz o seguinte, ele entende que a fala e a motricidade andam juntas. Então, fala e movimento. Sendo que, com o desenvolvimento do sujeito, a fala dirige, determina e domina a ação que existe. Na interação criança-adulto, movimentos gestuais são criados, dando à criança certo tipo de controle em suas relações sociais. Na concepção de Vygotsky, né, ele vai dizer que para a criança um dos fatores importantes e essencial do seu movimento é o brincar. O brincar na sua forma mais simples, que é o que vai desenvolver os seus movimentos, né? E aí esse brincar vai dar independência com relação às suas limitações nas mais variadas situações, favorecendo na criança a capacidade de desenvolver o pensamento abstrato, o desenvolvimento da vontade e a capacidade de fazer escolhas conscientes. E aí a gente tem na vida adulta, psicomotricidade, saúde mental na vida adulta. Reflete-se na postura profissional, na gestão do estresse e na clareza da comunicação não verbal. Tá? Então, pessoal, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de performance profissional, a gente está falando para todas as áreas. Então, engenheiros, comunicadores, pedagogos, psiquiatras, psicólogos, administradores, ciências contábeis, todos os profissionais hoje precisam dessa postura profissional, desse conhecimento, dessa administração aí da saúde mental. E aí eu trouxe para vocês aí na vida adulta, olha como que a psicomotricidade interfere. Reflete na postura profissional, na gestão do estresse e na clareza da comunicação não verbal. Por que não verbal? Porque muitas vezes nós falamos algo, mas o nosso corpo diz outro. E é muito sobre isso que a gente precisa prestar atenção. Então, a gente tem, né, nas dimensões, né, contribuição para a saúde mental e os exemplos práticos. Então, psicomotricidade e saúde mental na vida adulta. Reduz estresse e ansiedade. Quais são os exemplos práticos? Exercício de respiração, alongamentos, relaxantes. Melhoria de autoconfiança e autoimagem. Atividades corporais que vão valorizar conquistas pessoais. Favorece liberação das emoções, jogos corporais, dança, expressão rítmica. Promove equilíbrio e bem-estar, técnicas de consciência corporal, yoga e psicomotora. E aí a gente acha, né,
que essas atividades, o menino vai para a escola, o menino está lá, eu estou pagando a escola para o menino brincar. Olha a importância disso. Porque chega na vida adulta, nós temos que continuar brincando com o nosso corpo. Nosso corpo precisa continuar movimentando. Nós precisamos liberar a emoção, nós precisamos melhorar a nossa autoconfiança, nós precisamos diminuir nosso estresse, nossa ansiedade, nós precisamos do equilíbrio e do bem-estar. Então, a psicomotricidade na vida adulta estimula a atenção e memória, tem os jogos de coordenação, planejamento motor, auxilia no combate à depressão, fortalece relações interpessoais e favorece a aceitação do corpo. E aí a gente tem alguns exemplos, né? O que estimula atenção e memória? Jogos de coordenação e planejamento motor, movimentos de prazer em grupo, atividades lúdicas, vai auxiliar no combate à depressão. Quantos médicos, terapeutas têm dito para as pessoas procurarem uma atividade física, né? Essa semana eu estava com um psiquiatra numa mesa de debates, né, o Dr. Guilherme Loss, e ele falou uma coisa muito interessante. Existe a medicação, existe o acompanhamento terapêutico e existe a atividade lúdica que os adultos precisam retomar. Então, quando as empresas, né, os grandes grupos, promovem o que a gente hoje chama até de endomarketing, né, que é aquele movimento interno dentro das empresas, isso tem todo um processo necessário para a evolução das pessoas, porque isso vai fortalecer essas relações interpessoais. É isso que a psicomotricidade está trazendo para nós em termos de saúde mental na vida adulta, né? Aceitar o corpo, aceitação do corpo. A gente precisa começar a entender isso melhor. E na terceira idade, né? Ou, como gostam de alguns dizer, na melhor idade, a psicomotricidade, motricidade, vai atuar na manutenção da autonomia, na prevenção de quedas, na preservação de funções cognitivas. Olha que interessante, né? Eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer bem. Então, vamos começar a investir, né, desde cedo. E nós, profissionais da área de educação e das demais áreas, nós temos esse comprometimento, né? Então, em resumo, psicomotricidade é o corpo em harmonia com a mente. Se o movimento é o texto, a psicomotricidade é o contexto emocional e mental que vai sustentar aí, né, todo o corpo. Então, essa é uma informação importantíssima. E aí a gente fala de comunicação, né? Comunicação, o que cabe, por que a gente está falando disso, qual que é a importância disso? Toda. Nós já falamos de corpo, mente, nós falamos de cognição, emoção, comunicar. A gente se comunica verbalmente, a gente se comunica não verbalmente. O corpo, ele é impactante. Então, quando a gente fala em comunicar não é só falar. O que eu falo muitas vezes pode não ser compreendido. Já pararam para pensar nisso? A gente brinca na escola, né, sobre os telefones sem fios. São brincadeiras muito antigas. O que significa entender isso? Significa entender que entre aquele que emite a mensagem e aquele que recebe a mensagem, decodifica a mensagem, existe um caminho, existe uma compreensão que pode chegar mais fiel, mas pode ser extremamente deturpada. Pode ser muito deturpada. E nesse contexto aí, pessoal, a gente tem tido cada vez mais dificuldades de ser compreendido. Falas violentas, falas interrompidas, falas desconectadas. Comunicar envolve conteúdo, envolve forma e envolve percepção. Todos esses elementos são importantíssimos. Não dá para pensar apenas em um. E o corpo é uma linguagem. O nosso corpo fala por nós.
E aí a gente parte de um princípio extremamente importante: o corpo não é separado da mente. Ele é manifestação visível daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos e daquilo que nós vivemos. Então, o meu corpo, ele manifesta claramente o que eu sinto, o que eu penso e o que eu vivo. Isso significa dizer o que para nós? Isso significa dizer que as emoções, elas não ficam escondidas. Meu corpo, ele vai expressar as emoções. Eu não consigo me esconder por muito tempo. A gente costuma brincar, né, que eu não consigo defender uma ideia da qual eu não acredito. Uma ideia que não faça sentido para a minha vida, que não faça sentido para os meus valores. Eu posso até tentar, mas em algum momento eu não vou conseguir chegar e fazer a defesa dessa ideia como realmente ela deve ser. Então, as experiências aí não desaparecem. Elas vão ficando registradas corporalmente em todos nós. Aquelas pessoas que passam por alguma experiência difícil, dolorosa, de alguma forma está impressa neles. Então, o nosso corpo é uma linguagem não verbal contínua. Nós somos aquilo que vivemos. Nós somos aquilo que acreditamos. Nós somos o resultado dos valores daquelas pessoas que vieram antes de nós, dos nossos antepassados. Eu gosto muito da palavra ancestralidade. Nós somos resultados de um meio social que nos constrói, que nos identifica. Então, e o nosso corpo, ele é moldado para esses momentos, né? Então, o corpo como memória viva, o corpo, ele guarda a nossa história. Isso é lindo, né? Eu acho isso lindo. O corpo guarda a nossa história. Isso inclui vivências emocionais, experiências da infância e formas de adaptação ao ambiente. Essas experiências se transformam em padrões corporais, formas de reação e modos de se posicionar no mundo. E aí o aluno da administração pode estar pensando assim, mas por que eu tenho que saber disso? Porque tem que saber. Porque você vai lidar com pessoas, com corpos que possuem histórias, que possuem memórias vivas. E o gestor, o bom gestor, ele precisa entender que ele não lida com números frios, ele lida com pessoas. Com pessoas. Ele precisa entender isso. E a Fabiana está dizendo, isso mesmo, Fabiana. E para qualquer área. Então, por isso mesmo que esses temas que a gente está trazendo, eles têm que fazer sentido para todas as áreas. Eles não são temas específicos para uma área só. E aí a gente traz alguns exemplos, né? Por exemplo, numa entrevista de emprego, a postura vai definir a percepção. Por exemplo, aquela pessoa que está muito fechada, ela fica retraída. A pessoa que quer manter o controle, ela fica rígida. A necessidade de ser aprovado vai dar uma expressão mais contida. São várias as formas pelas quais nós vamos mostrar, né? Nós vamos nos mostrar sem falar. Isso é muito legal, porque é uma forma como eu me mostro, eu me coloco no mundo sem que eu precise expressar nada. Hoje a palavra de ordem no meio corporativo chama-se adaptabilidade. O bom profissional, aquele lá do inicinho que eu falei, é aquele que cresce, aquele que vai avançar, não é e nunca será aquele que muitas vezes sabe mais, aquele que tem mais informações, mas é aquele que se adapta melhor aos padrões, aquele que sobrevive melhor às crises. E elas são muitas, em todos os lugares. Então, esses padrões não são aleatórios, eles vão surgir como estratégias de adaptação, e aí essas para quê? Para nos proteger emocionalmente, para nos ajudar a lidar com as frustrações, para buscar aceitação. Ou seja, o que hoje pode parecer uma limitação, um dia foi uma solução.
Olha que legal isso, né? Muito legal. Performance. Performance é igual a resultado, que é igual a conhecimento, mas conhecimento, comunicação e postura. Como que eu vou performar melhor? Performance é resultado. Como que eu vou dar melhores resultados? Com conhecimento, com comunicação e com postura. Nunca desagregado um do outro. Né? A gente escuta muito isso hoje. Quem performa melhor no meio corporativo? Quem está no meio corporativo sabe o que eu estou falando. Né? Turma da contábeis, a turma da engenharia, que trabalha com metas, que trabalha com projetos, que performam mesmo, precisam ter esses movimentos. Né? E aí entra um outro indicador muito importante, inteligência emocional. Porque se a gente está falando disso tudo aqui, de corpo, de saber, de tudo, preciso que a gente fale desse que às vezes acaba sendo desprezado pelas pessoas, mas que é extremamente importante. A inteligência emocional é aquela que vai demonstrar como é o meu autocontrole, qual que é a minha capacidade de ter empatia com o outro, qual que é a minha consciência no mundo em que eu estou. Isso é muito sério. A grande maioria, né, das pessoas se desestabilizam por nada. Autocontrole baixíssimo. Empatia. E aí entra um sinal de alerta que a gente precisa ter. Nós, educadores, nós, gestores, precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a tecnologia em excesso ou mal utilizada, ela pode ser um obstáculo para o desenvolvimento da empatia nas pessoas. É preciso que a gente tenha consciência sobre isso. Né? Então, corpo e comunicação. Porque o nosso corpo, como eu já disse aqui, ele comunica. Ele comunica o quê? Segurança ou insegurança. Ele comunica se eu estou aberto ao aprendizado ou se eu estou fechado. Ele comunica se eu tenho confiança ou tenho medo. E a gente está vivendo um momento em que nós jogamos na defensiva, nós somos extremamente inseguros e o medo tem sido um grande sabotador da nossa vida. E o nosso corpo vai comunicar essas informações para nós, ainda que não utilizemos palavras. Ainda que não utilizemos palavras. Por quê? Porque existe uma comunicação que é não verbal. É uma linguagem do corpo, que é quando o indivíduo é capaz de expressar, utilizando o corpo através de expressões faciais, posturas corporais, distâncias físicas, gestos que são de caráter inconsciente ao comunicador. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas, e tá tudo bem. Tem pessoas que não suportam a presença de outras pessoas. Tá tudo bem, entre aspas, né, pessoal? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa entender. Então, existem posturas, existem reações corporais, não verbais, que são lidas através da nossa linguagem corporal, que dizem muito sobre quem somos. E aí eu criei essa imagem na IA e eu achei essa imagem muito forte, mas muito reveladora para todos nós. O corpo não mente, ele revela aquilo que você não diz. Olha aqui. E aí, de um lado, né, a boa emoção, o afeto, e de outro lado, a desestabilidade completa. O furacão. Que lugar que nós estamos? Nós estamos vivendo esse furacão ou nós estamos vivendo essa emoção positiva? É um questionamento, né? É um questionamento. E aí a nossa postura profissional. O que é a postura profissional? Não é apenas ficar ereto, né? É a forma como nós nos posicionamos no ambiente, é a forma como nós nos comunicamos,
é a forma como nós nos apresentamos, como nós reagimos. Então, postura profissional é conjunto de atitude, comportamento, valor que uma pessoa adota no ambiente de trabalho para transmitir credibilidade, respeito e competência. A postura profissional vai muito além da aparência física. Ela envolve também ética, comunicação e comprometimento. A aparência física pode até, em algum momento, abrir portas, mas se não tiver ética, comunicação, comprometimento, conhecimento, não vai para frente, né? Saber relacionar, não consegue avançar. E aí apenas uma, né? Algumas posturas profissionais: pontualidade, apresentação pessoal adequada, comunicação clara e respeitosa, organização e planejamento, proatividade, trabalho em equipe, e aqueles que vão depor contra nós mesmos, né? Os atrasos, as vestimentas inadequadas, a comunicação ofensiva, a falta de organização, a passividade excessiva e os conflitos constantes. Eu acho que é mais fácil a gente identificar os pontos negativos, né? As vestimentas inadequadas, e às vezes a vestimenta, o que nos veste, é até uma reação que temos diante de algumas provocações. O estarmos o tempo todo prontos para darmos uma resposta ofensiva ou para justificar algo, né? Quando nos desorganizamos, quando somos excessivamente passivos, quando vivemos conflitos constantes, né? Isso tudo são condutas que no mundo profissional, mas também até no mundo pessoal, dizem muito contra nós mesmos. E aí a gente tem alguns componentes da postura, que é a corporal, comunicacional, atitudinal e emocional, né? Posição do corpo, gestos e expressividade. Isso tem a ver com nossos componentes corporais. Quando vamos nos comunicar, clareza, tom de voz, capacidade de escuta. A gente não quer escutar mais ninguém. O nosso tom de voz, muitas vezes, ele é mais agressivo do que acolhedor. E com alguma recorrência, nós não somos claros naquilo que comunicamos. O que eu quero, como eu quero, eu preciso deixar claro essas informações para as pessoas, né? E as nossas atitudes, nós temos atitudes responsáveis, proativas, éticas. Não vejo que é um componente, né? É um conjunto. Olha, a gente começou lá no inicinho falando, né? E a gente vai passando por um caminhar que é extremamente rico, porque envolve o nosso corpo, envolve a nossa forma de comunicar, envolve as nossas atitudes e as nossas emoções. O nosso autocontrole, o nosso equilíbrio, a nossa segurança. E as nossas relações? Como é que nós estamos nos comunicando? Porque a forma como nós nos comunicamos define as nossas conexões. Olha aí o primeiro exemplo. A pessoa fala bem, mas tem postura insegura. Qual que é a percepção que essa pessoa transmite? De despreparo. Fala muito bem, mas não tem segurança no que fala. Olha o segundo. A pessoa fala simples, de uma forma simples, mas possui uma postura firme, portanto, transmite confiança. Inteligência emocional aplicada às relações. Inteligência emocional não é controlar emoções. Isso aí é interessante, né? Porque vocês estão vendo aí, ó, cérebro de um lado e a emoção e o coração do outro, numa representação, né, simbólica para nós. Não é controlar a emoção, mas é perceber, compreender e regular a emoção. Perceber, compreender e regular. Olha que interessante. Não é controle, é percepção, é compreensão e é regulação. Para quê? Para agir adequadamente de acordo com o contexto que a gente esteja. E aí o Daniel Goleman, ele traz 5 pilares da inteligência emocional.
autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais. Ah, mas outros trazem outro. Não importa, nós escolhemos esse. Depois a gente pode ver os outros. Mas eu acho que esse traduz bem o recado que a gente quer dar hoje. Autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia, habilidade social. Porque se me falta a inteligência emocional, vai me faltar condição de vivenciar no ambiente corporativo, no ambiente social. Emoções não atrapalham as relações. A falta de consciência sobre elas é que atrapalha. Isso é interessante, né? As minhas emoções não atrapalham, mas a minha falta de consciência, sim, sobre as minhas emoções. Sem inteligência emocional, isso aí já estamos também caminhando já para encerrar, tá, pessoal? Não fiquem agitados, daqui a pouquinho a gente já está acabando. Mas olha só, sem inteligência emocional, a gente reage impulsivamente, a gente interrompe as pessoas o tempo todo, a gente se defende o tempo todo, e leva tudo para o pessoal. Resultado: conflito, desgaste, relações fragilizadas. Quando a gente pega essa informação e leva para a vida pessoal, a gente vê tantos exemplos, né? De relações frágeis, de relações conflituosas, de relações desgastadas. E aí a gente vai verificar que falta essas relações exatamente, ou que estão presentes nessas relações, esses movimentos, e que falta a inteligência emocional. E quando a inteligência emocional está presente, nós temos pessoas que sabem escutar, observar os contextos antes de reagir. Mas a gente reage só e depois, tem até umas brincadeiras, né? A gente mata para depois perguntar o que foi que está acontecendo. A gente bate para depois querer entender o que está acontecendo. Então, é a observação que antecede a reação. Regulação das emoções. Escolher a forma como nós vamos responder. Não vamos sair da primeira vez. No direito, a gente brinca muito, né? A gente diz o seguinte: e quando um cliente chega para conversar com o advogado escuta e depois ele tem que pensar a respeito, porque tudo vai depender de uma análise. Então, não existem resultados objetivos e generalizados, porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós precisamos ser tratados dessa forma, com individualidade. Qual que é o resultado quando a gente trabalha com inteligência emocional? Confiança, respeito e influência. Situação 1. Crítica no trabalho. Você recebe uma crítica no trabalho. Aí a pessoa A vai reagir defensivamente. Ao invés de prestar atenção no que foi, já vai criar justificativas. A pessoa 2, B, ela age de uma forma diferente. Ela vai escutar, vai analisar e vai responder com calma. Porque a crítica pode ser real, necessária, mas ela também pode ser desnecessária. Então, por que você escuta e você analisa? Para que você possa ter calma na sua resposta. Porque se você já reage se defendendo, já não deu certo, né? Minha pergunta é: quem é que cresce mais? Segunda situação: conflito na equipe. Conflito em equipe. Sem inteligência emocional, o que a gente vai fazer? Confronto direto, tensão. Com inteligência emocional, a gente busca o quê? O diálogo e ajuste. Então, vejam que é muito importante. É algo que a gente tem que trabalhar em nós o tempo todo. Inteligência emocional, que vai nos dar aí o tom da nossa vida. Autoconsciência, automotivação. Eu preciso motivar a minha vida, me regular, ter habilidades sociais e ter empatia com o próximo. Hoje nós falamos sobre comunicação, corpo, postura e relações. Desde o inicinho aqui da minha fala, eu estou trazendo essas informações, né?
Mas, no fundo, nós falamos sobre algo ainda mais importante, que é a nossa consciência. A consciência de como nós conseguimos chegar, né? De como nós falamos, de como nós somos percebidos. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência. Como você chega, como você fala e como você é percebido. Porque o mundo profissional, ele não responde apenas ao que você sabe. Ele responde à forma como você se apresenta. Isso é importantíssimo. O mundo profissional responde à forma como você se apresenta a ele. O seu corpo comunica antes da sua voz. A sua postura constrói ou limita suas oportunidades. E as suas relações são resultados da forma como você faz o outro se sentir. Você pode sair daqui com mais conhecimento ou pode sair daqui mais consciente de si. Esse é o nosso desafio da nossa conversa de hoje. Como que eu vou sair daqui hoje? Com mais informação ou com mais consciência? E qual seria o melhor? Né? E quando a gente desenvolve essa consciência, a gente não apenas melhora a nossa comunicação, nós transformamos a nossa presença. Pensem sobre isso. Presença é o que faz as pessoas lembrarem da gente. E no fim, não é sobre falar melhor, é sobre ser percebido de forma mais verdadeira, mais segura e mais consciente. E nós encerramos aqui, né, a nossa fala, a nossa aula. Quero agradecer vocês. Deixa eu ver se todo mundo escreveu aqui os nomes. Muito bem. Todos deixaram os nomes registrados, isso é importante. A Fabiana falou, verdade, Cida, eu e minha diretora estávamos conversando com que as pessoas não estão captando e compreendendo o que é dito, não sabem interpretar o que se fala. É complicado e tem sido muito recorrente. O Vanderline também está dizendo que tenho percebido muitas pessoas com esses comportamentos que sinalizam a fragilidade na inteligência emocional. Essa dificuldade de ouvir, linguagem violenta, muito comum, muito comum. A gente vai trazer mais temas sobre esses, tá, pessoal? Essa aula é uma aula que a gente faz uma vez por mês, alternando com a nossa aula presencial. Eu agradeço a presença de todos e já antecipo o convite para o final do mês, presencialmente aqui na nossa Faculdade FAMIG, para que a gente possa falar sobre mais temas que sejam de relevância para a vida de vocês. Esse material vai ser disponibilizado para vocês, tá? Para que vocês possam, se quiser assistir de novo, ou se quiser passar para os colegas que não estão presentes. Boa noite a todos, obrigada, estou parando a nossa gravação.